Estamos de volta com o Band Entrevista, hoje conversando com o secretário de Desenvolvimento Urbano e Habitação aqui do DF, Matheus Oliveira. Secretário, nós falamos um pouco sobre o programa SOS Destrava, o senhor ponderou ali como é que é, mas eu queria que você se aprofundasse um pouco mais a respeito desse programa. Claro. O primeiro grande anúncio foi justamente a criação da subsecretaria específica para a regularização fundiária e também novos parcelamentos. Isso já vai dar uma agilidade muito maior na análise desse processo, porque era uma equipe muito pequena. Hoje a gente consegue ter um corpo técnico mais dimensionado e também um status de subsecretaria que é importante para essa questão que é tão relevante mesmo dentro do contexto do Distrito Federal, a criação e a aprovação de novos bairros e também toda essa questão da regularização fundiária, desde Vicente Pires a Jardim Botânico e região de Sobradinho, a subida do Colorado. Outro anúncio que a gente fez também vem do diagnóstico nosso, que é uma das medidas do pacote SOS Destrava DF, que é uma simplificação do processo de análise de aprovação de residências. A gente está chamando de um alvará mais simplificado para essas casas que até hoje o tempo de aprovação chegava a 1 ano e meio, muitas vezes 2 anos para se aprovar o projeto de uma casa. E essa morosidade se deve a 2 fatores. O primeiro é que até hoje essas aprovações vinham sendo feitas nas administrações regionais, que são administrações que possuem um corpo técnico muito limitado, com um número de demandas e processos muito grande e muitas vezes até uma falta de capacitação desses técnicos para que eles possam dar maior agilidade a esse processo. O outro fator é um código de obras, uma legislação ainda muito complexa, que exige uma série de análises que já vem sendo trabalhada nos últimos anos. A gente já teve um novo código de obras, mas que ainda é uma lei muito burocrática. Nosso desafio foi justamente desenvolver um trabalho que pudesse, para esse tipo de aprovação de projeto, que deve ser uma construção residencial de uma única família, com uma metragem de até 1.000 metros, que até estendemos bastante esse limite de metragem, mas que basicamente é uma edificação relativamente simples. Então, fomos buscar modelos de aprovações mais simples e mais desburocratizadas em municípios Brasil afora, e essa é uma experiência que já vem sendo desenvolvida em várias regiões. A Prefeitura de São Paulo já tem um modelo parecido, a Prefeitura de Goiânia anunciou recentemente um modelo parecido, que é basicamente uma aprovação de projeto simplificada, com base numa declaração, que é até muito mais do que só um documento, é um termo de compromisso assinado pelo autor do projeto, seja ele arquiteto responsável, com responsabilidade técnica, e pelo proprietário, que se comprometem sob pena de responder civil, criminalmente, disciplinarmente e do ponto de vista administrativo, de que aquele projeto cumpre todas as normas aplicáveis, sejam elas do Distrito Federal, federais, normas da ABNT. Uma confiança no cidadão, na verdade, né? É uma confiança, e o nosso governador Ibanez gosta de falar muito de empoderar o cidadão, empoderamento do cidadão, no sentido de criar uma inversão do ônus, vamos dizer assim. Sempre o Estado esteve à frente, exigindo e analisando até a metragem da porta do banheiro, a metragem do corredor, a espessura da parede, e trabalhando com uma lógica de que é preciso dar condição para que esses responsáveis técnicos, principalmente numa questão de uma casa que está dentro do lote, que não tem um diálogo tão mais franco com a cidade, como é o caso de grandes empreendimentos imobiliários ou grandes prédios comerciais, e com base nesse termo de compromisso que é apresentado pelo proprietário responsável técnico, a nossa SEDU, nossa Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Habitação, terá condição de fazer uma análise simplificada e expedir o alvará de construção no prazo de até 7 dias.
E isso vai ser possível porque essa análise vai ser simplificada. Para tanto, fizemos justamente essa análise da legislação que temos hoje e identificamos sim a necessidade do encaminhamento para a Câmara Legislativa de um projeto de lei, que é um projeto de lei muito simples, basicamente alterando o Código de Obras que já está em vigor, incluindo essa possibilidade de um rito simplificado de análise para habitações unifamiliares, para projetos de casa. Tão logo isso seja aprovado, esse projeto seja aprovado, teremos então condição de expedir esses alvarás de construção em 7 dias. Muito bem. Um assunto que diz respeito, que interessa a muitas famílias aqui é a regularização, né, ou a regulamentação de vários lotes, que o senhor inclusive chegou a falar sobre isso. Se eu não me engano, a Terracap era responsável por fazer, inclusive eles estavam fazendo um trabalho até interessante de regulamentação dessas áreas. Agora é a Secretaria do senhor que vai ser responsável por isso? Esse também, e eu tenho ido, sempre que possível, falar a público das mudanças que estão acontecendo, porque a regularização fundiária é um dos assuntos mais importantes para o nosso Distrito Federal, porque ainda são 83 áreas, né, de regularização no nosso DF, e muitas vezes há um desconhecimento realmente por parte da população do papel de cada órgão público nesse emaranhado de situações que existe. De uma forma muito objetiva, a nossa secretaria é a secretaria que analisa e aprova os projetos. Esses projetos são desenvolvidos por alguém. Dependendo do tipo de situação, por exemplo, se a área é pública, quem desenvolve os projetos ou é a Terracap ou é a CODAB. CODAB naquelas áreas chamadas de interesse social. Quando a área é particular, existe uma empresa ou uma associação de moradores que desenvolve esse projeto. Então, funciona, na verdade, como se fosse um tripé. Proprietário da área, seja ele Terracap, CODAB ou particular. SEDU, na análise dos projetos de urbanismo. O que é o projeto de urbanismo? É a planta que indica onde estão os lotes que serão criados, onde estão as ruas que serão oficialmente abertas, porque na prática elas já existem. E o outro órgão desse tripé que é o IBRAM, que é o licenciamento ambiental, que é o órgão responsável pelas licenças ambientais necessárias para a aprovação dessa regularização. De tão complexo que é esse tema e de tantas etapas que esse processo de regularização envolve, é que estamos criando o chamado Portal da Transparência da Regularização Fundiária, que é basicamente um portal pela internet que teremos disponível para acesso público de qualquer pessoa, poder entender, pesquisando pela área, pelo condomínio que essa pessoa ocupa, saber quem é o proprietário, se é a Terracap, se é a CODAB, se é particular, responsável, né? Responsável pelo projeto, em que momento do desenvolvimento de projeto aquele condomínio está, se já foi apresentado para a SEDU, no seu rito de aprovação, em que etapa se encontra, e o licenciamento ambiental de responsabilidade do IBRAM, em que momento está. Isso vai dar maior clareza, porque muitas vezes aquele morador que comprou o seu lote num condomínio irregular, que está em processo de regularização, muitas vezes ele não tem essa informação, que quem é o responsável efetivo é a Terracap. No final de todo o processo, o que acaba naturalmente acontecendo é que, uma vez regularizado, sendo, por exemplo, a Terracap a proprietária, aí sim ela tem condição de comercializar esses lotes, ou seja, fazer a outorga das escrituras mediante financiamento, mediante uma definição de valor, muitas vezes do lote que a gente chama de terra nua, porque muitas vezes a casa foi construída pelo próprio morador. É verdade. Muito bem, secretário, muito obrigada. E a gente lembra que você também pode participar do nosso programa. O nosso telefone é o 999769204. E agora a gente vai para mais um breve intervalo, é bem rápido. Eu espero você.